Olá, começando mais um Fake Nós. Eu sou o seu quase mentiroso Gilmar e lá do outro lado o nariz grande, né? O Pinóquio, Pirula. Mas que ousadia sua falar que eu tenho nariz grande. É que vocês não conheceram o Gilmar antes, tá? Vocês não conheceram, já pegaram o Gilmar aí já mexido, né? Eu conheci o Gilmar em outros tempos, tá? Aqui o símbolozinho do E-Farsas era uma caricatura, tá? Mas tudo bem. Era uma autocaricatura. Isso me lembra um trecho do Shrek, onde o Pinóquio não podia falar mentira, né? Então ele ficava assim: eu não sei se eu tenho certeza, se talvez eu possa dizer que... E essa é a essência do vídeo de hoje. Como a gente mente falando a verdade. Como as pessoas mentem falando a verdade, hein? A gente vai dar algumas dicas aqui para você aprender e não cair nessas mentirinhas que circulam por aí. Pois é, pessoal, se vocês se lembram, a gente chegou a gravar recentemente até, não faz muito tempo, um vídeo sobre mentiras, né, em que a gente fala lá, né, das mentiras que os presidentes contam, mas a gente entrega no vídeo que, na verdade, todo mundo mente o tempo inteiro. O tempo inteirinho a gente tá mentindo, eu, o Gilmar, você, e algumas pessoas mentem mais, outras mentem menos, mas todo mundo mente. Contudo, o que a gente não falou é que é possível mentir e muito falando só a verdade. E é muito fácil, viu, Pirula? É o que muita gente faz há anos, na política, na TV, no jornal, no rádio. E a gente vai mostrar aqui algumas técnicas utilizadas, né, por esses mestres da desinformação para você não cair mais nessa. Não cair para pelo menos ficar esperto, né? Pelo menos ficar esperto, porque esse pessoal é bom. Esse pessoal é ardiloso. A galera vai lá e de repente você fala, mas tudo que eu falei é verdade. Isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade, isso aqui é verdade. É mesmo, é tudo verdade, mas aí você junta tudo e não tem nada a ver. Pois é. Por exemplo, o Steve Jobs foi um dos que se aproveitou do poder de gráficos para enriquecer sua apresentação. Olha só, hein? Quem aí é fã do Steve Jobs vai ficar com raiva da gente. Mas olha só, em uma dessas apresentações, ele deu uma leve trapaceada para dar a entender que a Apple estava melhor no mercado em relação aos concorrentes. Isso aconteceu em junho de 2008, quando ele estava apresentando lá a participação da Apple no mercado, né? Após o lançamento do iPhone 1. Ele estava para lançar o iPhone 2. This is a day I've been looking forward to for 2.5 years. Aí o que ele fez? Ele colocou um gráfico de pizza na tela e aí a parte da participação da Apple ele colocou na parte de baixo, mais perto do público. Então quem ficava ali embaixo no palco, olhava para cima assim, dava a impressão que a participação da Apple estava ocupando um espaço maior no gráfico, quando não era verdade. A Apple tinha apenas 19,5% de participação, mas no gráfico parecia que ela estava em segundo lugar. Ele era bem esperto nisso, né? O Jobs, ele fazia as apresentações do Steve Jobs, era um evento, né? Ele se preparava meses para fazer aquele evento, tanto é que diz a lenda que ele começava a apresentar no horário certinho, para quando ele mostrasse o desenho, a foto do relógio, por exemplo, a hora que estava marcada naquela foto era exatamente a hora daquele momento da apresentação. Ele controlava tudinho. Caramba, hein? Nossa, o cara era bom mesmo. Tem um livro de Darrell Heff chamado Como Mentir com Estatística, né, em que ele mostra que é muito fácil usar dados reais para enganar, né, para dar ideias falsas com relação a diversos assuntos, né. Nesse livro, ele explica como fazer uma pesquisa enviesada, né, usando dados reais para alcançar o resultado esperado, né, para convencer o público. Vamos supor, né, que o Pirula tá fabricando um chá que promete curar a impotência. Vamos inventar um nome aí para esse chá, Pirula. Levanta, Leão. E aí a empresa do Pirula está fazendo enorme sucesso vendendo esse chá e ele quer saber o que as pessoas estão achando desse produto. Só que ele não quer contratar uma empresa séria para fazer isso. Ele mesmo quer sair para fazer. Então, a forma como ele vai conduzir esse estudo, essa pesquisa, para que grupos ele vai perguntar, qual o tamanho da amostra, tudo isso vai afetar no resultado.
Por exemplo, se eu perguntar para a pessoa diretamente, você já tomou o chá? Ele funcionou? Ainda mais sendo um chá para impotência, as pessoas podem ficar constrangidas, né, de dizer que já tomaram o chá e também de dizer o resultado, né, de responder de maneira sincera, porque se não funcionou o chá, ninguém vai revelar. Se por um acaso eu fizesse as mesmas perguntas, só que de maneira anônima, né, para as pessoas responderem de forma anônima, a coisa talvez tivesse um resultado bem diferente, né? Se o estudo for feito em um grupo de pessoas muito religiosas, por exemplo, ou então num outro grupo de pessoas mais da balada, digamos assim, vai ter alguma diferença entre eles, né? Então as perguntas vão ter que ser feitas também de um jeito diferente. Bom, então vamos supor que mesmo assim, a pesquisa foi feita com todo o rigor científico, que não foi contaminada por nenhum viés, deu tudo certo na pesquisa. Só que o resultado da pesquisa caiu para a empresa. A empresa não foi boa. A pesquisa não foi boa para a empresa. Ninguém gostava do chá, o chá era muito ruim, não funcionava, porque a verdade, né? Muitos desses chás não funcionam mesmo, né, Piru? Bom, mesmo assim, os dados ainda podem ser apresentados de uma forma que dá a entender que a empresa é a melhor de todas. No livro, o Darrell Heff, ele dá exemplos gráficos, assim, né, bem visuais de como você pode exagerar usando dados reais. Por exemplo, suponha que um estudo mostrou que a renda média do trabalhador num país aumentou significativamente em um ano. Você pode, por exemplo, colocar no gráfico uma escala de mês a mês na linha do tempo e de 1000 a 1000 para indicar o quanto que cresceu o salário, né? Só que aí não vai parecer que o aumento foi lá muito grande, né? Vai ficar uma coisa meio assim, tipo, nem cresceu tanto assim. Mas tem um truquinho de como fazer esse gráfico representar ali algo mais espantoso. Bom, aí basta cortar um pedacinho do gráfico e aumentar a escala, né? Ao invés de colocar de 1000 em 1000, você coloca de 100 em 100. Aí dá a impressão que o aumento foi estrondoso. Subiu mais do que o chazinho. Olha só. Outro exemplo desse livro, que foi lançado em 1954, mas está incrivelmente atual, porque afinal de contas essas coisas eu acho que nunca vão ficar fora de moda, né? Nunca vão desatualizar. É a omissão de alguns dados para tornar o que você quer provar uma verdade, né? Ou para fazer parecer, né, que é uma verdade. Por exemplo, eu posso jogar moedas para o alto, né? Uma moeda para o alto, e falar que consegui 70% de coroa. Mas eu não revelo que na verdade eu só joguei 10 vezes e nessas 10 vezes, 7 vezes caiu na coroa, né? Agora, a verdade mesmo, para uma pesquisa ser bastante relevante, ela teria que ter uma amostra maior, né? Eu teria que jogar, 1000 vezes a moeda para cima para ver se ela dá mesmo 70%, né? Quando, na verdade, se você fizer isso, você vai perceber que é 50%. Exato, né? Quanto maior a sua amostragem, né, menor o desvio padrão. E o desvio padrão é exatamente isso. É a sorte, né, de cair uma proporção um pouco a mais para um lado do que para o outro, porque, afinal de contas, a gente está falando de uma coisa aleatória, né? Então, dá para o Gilmar jogar, né, várias vezes a moeda e só pegar a coroa. Né, Gilmar? Que isso? Vamos fazer um exercício aqui e mostrar como isso acontece na vida real. Na política, por exemplo. Puxa vida, na política. A hora do negativo no vídeo, né? Durante toda a CPI da Covid, teve um senador que sempre pedia a palavra para falar sobre um estudo conduzido por uma empresa americana dizendo que a cloroquina não funcionava e ele colocava até atriz pornô ali no meio no meio do estudo lá e etc, para descredibilizar, né, essa pesquisa e dizer que ela não servia para nada. Pesquisadores começaram a investigar e descobriram que a gerente de vendas da Surgespir era, pasmem, senhoras deputadas que estão aqui, senhores senadores, a gerente de vendas da Surgespir era uma atriz pornô. Então, mas o interessante é que nessa empresa tinha mesmo uma mulher que já trabalhou no mundo do entretenimento adulto. Ela se chama Ariane Anderson e ela foi diretora de vendas e marketing da empresa e era modelo de produtos eróticos nas horas vagas. Mas tem que ficar uma coisa clara aqui. Vender aparatos eróticos, né, não significa ser atriz pornô. Mas se fosse também, não tem nenhum problema, né? Mesmo que ela fosse uma atriz pornô, sabe? Independente, na verdade, de qualquer coisa que ela fizesse, isso não afetaria em nada o estudo.
Isso é a amostra de uma falácia. Outra, no caso, especificamente, essa moça não participou ativamente da pesquisa. Ela era diretora de vendas e marketing da empresa e não que fazia esse tipo de coleta de dados aí que falava sobre a eficácia da cloroquina. E outra, eram tantos artigos mostrando que a cloroquina não tinha nenhuma eficácia com relação à Covid-19, que um artigo com problema, um artigo meio com um viés ali, não invalidava todas aquelas outras centenas de artigos, né? Então, quer dizer, você pegava um pelo todo, né? E essa forma aí de usar a verdade para falar mentira é recorrente, né? Na política e não só aqui no Brasil. Um exemplo é o filme Um Distinto Cavalheiro, de 1992, com Ed Murphy, onde ele interpretava um trapaceiro chamado Thomas Jefferson, que acabou se elegendo para a política, porque ele descobriu que lá na política ele conseguia fazer muito mais trambique e ganhar muito mais dinheiro. Então, nesse filme, o Trambiqueiro mostra como são os discursos e o modo de agir de muitos políticos ao redor do mundo, né, que distorcem a verdade para poder mentir à vontade, né? Bom, então, Pirula, tem uma cena nesse filme muito legal, que lá pro meio do filme, né, quando o Ed Murphy, o personagem dele, vai lá votar, ele não faz a mínima ideia do que ele tá votando, ele vai lá e vota não. Aí ele sai lá do plenário e fala, nossa, que legal, já votei, já ganhei o dia. Aí aparece um monte de repórteres, né, querendo saber o que ele tinha votado. Ele fala assim, eu votei não. Aí o assessor fala assim, os dois assessores falam ao mesmo tempo, né, ele votou para merenda escolar e para ar puro. Aí ele ficou sem saber, né, poxa, eu votei não, né, para essas duas coisas, ficou mó climão, né. Mas aí o Ed Murphy, daquele jeitão dele, né, ele falou, como é que a gente vai deixar as crianças sem respirar e sem alimento? Não, eu votei não, porque ou é uma coisa ou é outra. E aí ele acabou distorcendo toda a história e saiu aplaudido do lugar, muito bom. E em 1987, a agência W Brasil, né, o Jorge Benjora aí, né? Alô, W Brasil. Ela fez uma campanha memorável da Folha de São Paulo, né? 87, eu sou muito jovem, né? Então eu não me lembro dessa propaganda, né? O Gilmar deve lembrar, eu não sei do que era, mas enfim, foi uma propaganda memorável, mostrando como é fácil mentir falando só a verdade, né? Eles falam um monte de coisas verdadeiras sobre uma pessoa e vai dando zoom assim, né? Quer dizer, vai tirando o zoom, né? Tá ali um pixel só, algumas marquinhas, vai falando a verdade sobre a pessoa, verdade, vai afastando, blá, blá, e era o tio do bigodinho. É possível contar um monte de mentiras, dizendo só a verdade. Então, quer dizer, você consegue falar a verdade só pensando uma outra coisinha boa ou que parece boa, né? E sei lá, e no fim das contas era aquilo ali, né? Bom, mas a verdade mesmo, a verdade verdadeira, que eu quero que você dê um joinha nesse vídeo e assine aqui o canal Splash, que a gente tá de casa nova, né, Pirula? A gente tá no Splash agora, esse canal bem bacana, de variedades. E eu não moro com o Gilmar, ele fala nós estamos de casa nova, mas porque eu não moro com ele, tá? A gente se mudou aí do canal, mas enfim, não é Cada mesmo? Um O Gilmar casa. está a quilômetros de distância, ok? Está a quilômetros de distância. Pois bem. Falou, tchau. Ó, evitem de falar mentira. Não, pode falar uma mentirinha de vez em quando, mas não muito, hein? De vez em quando, né? Acontece. Só não pode mentir dizendo que não gostou desse vídeo, hein? Tem que gostar, tem que gostar. Qual?